Bom dia, Miriam. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. É um prazer imenso estar aqui nessa manhã, né? Começando mais um mês, né? Estreando aí o mês de julho. Eu agradeço o convite de estar podendo discutir, falar um pouco mais do nosso trabalho, né? E mostrar para o município como está o andamento, né? Das nossas atividades do dia a dia. Ô Caio, é uma parceria do curso de administração da Unesp com a CIAJ, é isso? Na verdade, Miriam, o IPEJA é um projeto vinculado, né, com a Unesp, mas via FUNEP, tá? E a associação comercial. E aí nós temos empresas apoiadoras, tá? Mas ele não é ligado ao curso de administração. Mas você é Tá? estudante de Isso, eu sou administração, é isso? graduando em administração aqui da Unesp. E aí, devido a algumas demandas que foram surgindo, algumas conversas, a gente conseguiu criar essa parceria, tá? Entre a associação comercial, o IPEJA hoje é formado por mim, pesquisador, pela Larissa, pesquisadora, e pelo professor Adriano, que é o coordenador, tá? E nós contamos também com voluntários, parceiros, apoiadores, tá? Então o IPEJA necessariamente é isso. Bom, vocês implantaram em setembro. Como está essa caminhada? Ainda é um processo lento? Isso, ainda é um processo lento, né? Nós estamos nos estruturando, tá? A gente conseguiu avançar em bastante coisa, já aplicar algumas pesquisas interessantes no município, né? Mas nós estamos passando por um processo de estruturação, criando um portfólio de pesquisas, né, que serão renovadas periodicamente, criando um corpo, né, de recurso humano, vamos falar assim, pessoas que nos ajudam, pessoas agregadas, patrocinadores. Então, o IPEJA ainda está se estruturando, tá? Essa estruturação, posso te falar que ocorre de certa forma um pouco avançada, né? Porque ao mesmo tempo que nós nos estruturamos, nós também conseguimos realizar as pesquisas, e hoje nós trabalhamos com 3 vertentes, tá? Que são as pesquisas setoriais, as pesquisas sazonais e as pesquisas de demanda externa, tá? Que poderia chamar também de pesquisa privada. Dá para explicar um pouquinho sobre o andamento dessas pesquisas ou o que significa cada uma delas? Dá sim, Miriam. Então, as pesquisas sazonais são aquelas que nós chamamos, por exemplo, como a pesquisa que nós fizemos de material volta às aulas, tá? Nós realizamos no mês de fevereiro, janeiro, fevereiro, né? Onde nós passamos em 5, 6 papelarias do município, recolhendo algumas informações sobre os materiais mais utilizados, levantando preço, e aí nós montamos 3 cestas, né? A cesta com preço mínimo, a cesta com preço médio e a cesta com preço máximo. E aí onde nós podemos comparar esses preços, né? Nunca na intenção de divulgar o nome dos estabelecimentos, mas de trazer uma informação para o munícipe. Então aí, depois dessa, nós realizamos a pesquisa de Páscoa, mesmo esquema do material de volta às aulas, só com produtos típicos do período, né? E aí nós temos no nosso portfólio ainda as pesquisas de Dia das Crianças, ok? E de Natal, né? Então nós chamamos isso de sazonais, que são essas pesquisas das épocas específicas do ano, ok? Então nós temos também as pesquisas setoriais, como eu te disse. Essas pesquisas setoriais nós focamos nos 4 setores econômicos do município: agronegócio, comércio, serviço, indústrias, né, respectivamente, onde nós trabalhamos com uma base de dados, ok? E aí, através dessa base de dados, que contém informações bem minuciosas das empresas de Jaboticabal, nós vamos em loco até essas empresas, né, ou em todas, ou em amostragem, e recolhemos algumas informações delas, tá? Aplicamos alguns questionários, e aí traçamos alguns perfis, informações que são fundamentais. Então agora nós estamos terminando uma pesquisa nas indústrias do município, estamos na fase final, e aí o próximo passo será iniciar no comércio, tá? Até nós tivemos um café da manhã com os associados na semana passada, e onde nós iniciamos esse assunto, tentamos sentir algumas demandas também, né? E também as pesquisas de demanda externa, que isso é algo que está mais assim amadurecendo ainda, né? Mas também nós incluímos no nosso caminho aí, né? O Caio falou dessa pesquisa da indústria, do comércio. A importância de uma pesquisa como essa
para outras empresas, para o poder público, para os pré-candidatos, por exemplo. Esse perfil traçado é um auxílio importante, por exemplo, para os pré-candidatos que queiram conhecer um pouco mais do que existe dentro de Jaboticabal? Isso. Nós trabalhamos com o seguinte pensamento, né, dentro do Instituto e até na nossa equipe técnica, na organização, de que sem a informação você não consegue realizar ações, medidas que sejam realmente efetivas e eficazes, ok? Sem informação, sem dado, sem número, sem algo que seja no mínimo confiável, você vai sempre continuar dando tiro no escuro, entendeu? Então, você vai sempre tentar acertar por chute, estimativa, Isso né? vale para os novos empreendedores no município, porque a vida de uma empresa, muitas vezes ela não chega a 2 anos, talvez por falta de pesquisa de mercado. Isso. Então, a gente sempre relaciona esse tipo de informação com o setor público, né? Seria aí os órgãos governamentais do município, né? Mas eu creio que não se limitam só a eles. Perfeita a sua colocação de que os empresários também necessitam dessas informações. Para se atualizar, né? Isso, para se Uma atualizar. nova linguagem, né? São as novas medidas, porque o mundo mudou, né? E precisamos agir. Isso. Então hoje nós temos informações, por exemplo, se chegar algum empresário de um setor X querendo abrir uma empresa, nós já temos algumas informações, mesmo que não sejam assim, informações tão específicas para o que é que ele precisa, mas nós temos informações já que permite que aquele empresário, aquele gestor, que ele consiga se enquadrar ali no perfil, seja de bairro, até mesmo de rua, né? Por que eu falo isso? Porque hoje nós temos um mapeamento de empresas por rua, empresas por bairro, tá? Então isso é extremamente interessante. Então não só essa pesquisa setorial, que fomenta, aí fazendo um elo entre poder público e empresário, né? Essa pesquisa setorial fomenta um pouco mais o empresário do que o poder público, né? Mas também pode ser extremamente útil para o poder público. Mas nós temos as pesquisas sazonais, né? Por exemplo, a qualidade de vida, que nós vamos falar um pouquinho mais detalhado a seguir, que fomenta muito, né, o poder público, porque é uma pesquisa de caráter populacional, entendeu? Então não tem um caráter empresarial, econômico propriamente dito, né? Então, em suma aqui, só para a gente fechar esse raciocínio, as informações são importantíssimas para todos os setores da sociedade. Vamos falar um pouquinho sobre esse lançamento. Vocês abordaram vários temas. O número de empresas aqui em Jaboticabal, e chamou muito a atenção, na época, o número de cabeleireiros em Jaboticabal. Eu levei um susto, eu falei, nossa, como que pode? Ganha de todos os outros setores, eu acho, né, o número de profissionais. Nesse segmento, né, nós temos, salvo engano, de acordo com a nossa base de dados, são 149 empresas, né, CNPJs. E dentro muita coisa. E dentro desses 149, 148 são micro e pequenas empresas, né? Mas o segmento que mais se destaca aqui no município, falando em quantidade de CNPJs, é o comércio de vestuário, né, e acessórios. Tá? Se eu não me engano, são 524 CNPJs. Especialmente de acessórios, porque vem crescendo muito, né? Dá para sentir isso. São quinais diferentes, né? O quinais é o Cadastro Nacional de Atividade Econômica, né? Então são diferentes. Então nós temos, de forma geral, artigos do vestuário e acessório, esse cadastro nacional, né? Aí tem alguns mais específicos, por exemplo, comércio de roupas íntimas, comércio de sapatos, né, calçados. É uma pesquisa importante para quem quer empreender, abrir um novo negócio, para que consulte, que faça uma pesquisa, especialmente do local onde vai abrir o negócio. Acredita que isso também é um auxílio importante? Perfeito. Eu acho que esse é um dos auxílios mais importantes, né, que essa pesquisa pode oferecer para o empresário que quer abrir, igual você falou, né, e o que também já tem, né, para ver se ele expande o negócio, se ele abre em outro ponto, né, às vezes ele consegue identificar. É algo que muitas vezes é perceptível, assim, no olho, mas que muitas vezes não é, né? Por exemplo, o empresário vem de fora. Aqui o pessoal da cidade sabe que aquele bairro tem muita padaria, igual a gente estava conversando, né? Mas o cara que é de fora não sabe.
Entendeu? Ou outro cara assim, não vê, não tem essa informação em concreto, né? Faz sentido isso, né? Eu acho que é extremamente importante. Eu vou aproveitar até entrar numa parte mais pessoal. A Comendador Maricato é uma via de um fluxo imenso em Jaboticabal. Eu moro nessa rua e nós não temos nenhuma padaria. E chama atenção, porque todos os moradores, para consumir o seu pão, eles têm que se deslocar, têm que andar muito. Então, em outros pontos, nós encontramos vários. Por exemplo, próximo ao Mercadão, você escolhe onde você quer comprar. Existe isso mesmo em Jaboticabal, essa característica? Existe, né? Nós conseguimos identificar alguns pontos que são demandas específicas aí também, né? Mas olhando assim a grosso modo, a gente consegue identificar alguns pontos onde há a concentração de alguns comércios, mercados, né? Serviços e outros pontos que talvez demandariam, né? Até porque a cidade cresce, a cidade se desenvolve, né? Então, pensando a longo prazo, isso traria um benefício enorme, até porque nós não temos, não somente Jaboticabal, mas isso é uma cultura do país, né? Nós não temos um planejamento a longo prazo, né? Particularmente falando agora, nós nunca tivemos, né, na história do Brasil. Então, isso é um reflexo também no município, e isso pode ser fomentado, né? Esse planejamento a longo prazo pode ser baseado em informações e dados. Acho que a escola tem um papel fundamental, né? Antigamente os pais tinham aquelas aulas de economia dentro da sala de aula, economia doméstica, que ajudou muito na vida dessas pessoas. Hoje nós não sabemos nem investir corretamente o que recebemos, enfim, falta um pouco de educação, até administrativa. Isso falta demais, né? Agora falando como graduando em administração, né? Isso nós percebemos que a maioria dos brasileiros são devedores, têm crédito, né? Não conseguem gerir suas finanças pessoais. Aí entra em detalhes, né, que não nos cabe abordar aqui, né? Fica para uma outra entrevista. Fica para uma outra entrevista. Voltando a falar sobre o Instituto de Pesquisa Jaboticabal, você falou sobre o comércio, né, o número de empresas, quais os outros setores que vocês realmente ficaram assim assustados? Poxa, nós temos tantas empresas em Jaboticabal, setor de indústria, que as pessoas às vezes criticam, não temos indústria, porque nesse momento enfrentamos desemprego, inclusive nós temos uma matéria hoje que vamos mostrar sobre desemprego, que, aliás, foi divulgado, todo mundo já sabe, 11 milhões, né, de pessoas desempregadas, é o que há uma estimativa, e em Jaboticabal nós tivemos muito desemprego e as pessoas estão realmente buscando alguma colocação, mas vamos falar um pouquinho sobre o perfil dessas empresas, quais se destacam mais? Ok, falando o perfil setorial, Jaboticabal tem uma forte concentração em serviços e comércio, ok? E aí depois, assim, número de CNPJs, né? Vem o agronegócio e, por último, as indústrias. Por último, indústria mesmo, Por último, as isso? indústrias, né? Então, nós estamos finalizando essa pesquisa agora da indústria, né? E aí nós estamos apurando alguns dados, mas o setor industrial é o que menos contém CNPJs e, consequentemente, empresas, né? E falou em CNPJs, acho que vem uma outra questão. Significa que elas estão ativas ou não? Então, esse é um ponto que nós levantamos na nossa pesquisa, tá? Então, na nossa base de dados, nós temos cerca de 400 empresas, tá? Eu falo empresas, mas são CNPJs, porque tem empresa que tem 4, 3, 2 CNPJs, né? Mas isso não significa o número total. Não né? significa que são 4 empresas, né? E aí, verificando em loco, né, nós tivemos todo esse trabalho de ir por endereço, pesquisar empresa por empresa, ligar, entrar em contato. Nós percebemos que uma boa parte dessas empresas estão fechadas, tá? Ou mudaram de endereço, ou simplesmente ninguém sabe, mas elas não deram baixa, efetivamente, né? E é representativo, significativo esse número de pessoas de empresas com portas fechadas? É significativo, é significativo. São empresas, geralmente, de pequeno porte, né? Porque, assim, a gente tem uma visão, isso é algo que até, quando você perguntou o que nos chamou a atenção na pesquisa, isso foi um ponto que nos chamou a atenção. Quando a gente fala de indústria, a gente pensa numa coisa, assim, grande, né? Com 5, 10, 15, 50, 100 funcionários para mais, né? Mas nós verificamos isso ao contrário, que muitas empresas estão cadastradas como indústrias, mas quando nós fomos verificar eram costureiras, estamparias. Como que pode isso, Caio? Qual a explicação para isso? Então, a pessoa, na hora que ela faz o cadastro, né, da atividade dela, ela se cadastra como indústria, aí
Não sei dizer particularmente o porquê Uma disso. falta de orientação, talvez? Não sei se é bem falta de orientação ou se ela se enquadra mesmo, né? Na indústria, poderia se enquadrar nos serviços também. Realmente não sei te explicar o porquê disso, né? A nossa pesquisa, como é uma pesquisa de levantamento de dados, aí a discussão, né, feita a posteriori com esses dados fica a critério de cada um, ok? Perfeito. Nossa, realmente essa questão é para se aprofundar um pouquinho mais, Isso. porque realmente abre um leque de discussões. Caio, nesse momento vocês realizam uma pesquisa de qualidade de vida, é isso? Isso, Miriam. Essa pesquisa se enquadra naquilo que eu te falei agora, né? Nas 3 vertentes que nós trabalhamos, essa pesquisa se enquadra nas pesquisas sazonais que nós fazemos, tá? Então, é uma pesquisa que nós temos a intenção de renová-la anualmente. É uma pesquisa feita pelo Instituto de Economia, pelo Núcleo de Economia, perdão, da CIRP de Ribeirão Preto, há alguns anos já. E aí um contato que nós tivemos com eles, eles nos passaram a metodologia, nós conversamos, fizemos algumas adaptações aqui para Jaboticabal. Pela primeira vez estamos fazendo essa pesquisa nas ruas, ok? Então essa pesquisa consiste em mensurar aspectos da qualidade de vida do munícipe em relação ao que o município oferece e em relação à perspectiva dele como um todo do município. Então são perguntas de caráter subjetivo, ok? Onde a pessoa avalia inúmeras variáveis Dá do para município. citar algumas questões, por exemplo, educação, saúde, lazer? Isso, tudo isso é avaliado, né? Então, nós temos avaliação da educação pública, né? Do transporte público, da saúde pública. Nós temos, aí já partindo para um caráter mais subjetivo, né? Como a pessoa se enquadra na felicidade dela, na qualidade de vida dela no município. Então, se ela está Isso é satisfeita. importante mesmo, né? Para desenvolver uma série de ações. Sim, sim. Se ela está satisfeita com a vida dela, se ela está satisfeita com os aspectos da cidade, por exemplo, organização, limpeza, rua, né? A nota que ela dá para os órgãos, para alguns órgãos, por exemplo, bombeiro, né, polícia, etc. Então, o questionário, eu costumo falar que ele é o nosso ônus, mas também é o nosso bônus. Porque o questionário tem cerca de 40 questões, né? Então E como que são as abordagens? Porque as pessoas devem achar algum candidato fazendo pesquisa nesse momento. É bem complicado isso, é até algo que eu gostaria de deixar aqui como um convite, né, para a população participar. Eu sei que o Instituto é algo novo também, é algo, como nós já conversamos aqui, tem menos de um ano, está se estruturando, né, mas as pessoas, quando nós abordamos nas ruas, elas ficam assustadas, não se interessam, né? Então nós fizemos a pesquisa em alguns pontos da cidade, no centro, na Praça dos Bancos, no shopping. Também fizemos lá no Senac, até agradecer o pessoal, né, do Senac e do Sebrae por Alguns disponibilizar. bairros, por exemplo, tiveram a opção de ir para alguns pontos nos bairros ou não? Então, como nós limitamos a ficar no centro, né? Por quê? Porque Tem nós... pontos de ônibus onde o fluxo é grande Isso, também de isso. pessoas, Nós né? tentamos procurar identificar aqui em Jaboticabal fluxos contínuos de pessoa, Sim, sim. tá? Então, e aí nós tentamos trabalhar com pessoas de diferentes idades, de diferentes rendas, ok? E então é uma pesquisa que já está também na fase final, está na fase de tabulação dos dados e tudo mais, mas que demandou um certo tempo por conta da não participação dos munícipes, né? O pessoal, igual eu já disse, né? Não está acostumado também, precisa ainda conhecer um pouco digerir mais, essa né? ideia, Para quem está ouvindo, conhecer. e se alguém quiser responder, Então, a pesquisa já foi finalizada. já foi finalizado. Vocês conseguiram fazer? Isso. Tem um número limite de pessoas que participam? Então, nós trabalhamos com uma amostragem, né? Sim. Estatisticamente falando, dá um número em volta de 170, 180 pessoas. A princípio, nós queríamos trabalhar com mais pessoas, mas nós já ficamos aí 3 meses, né, praticamente. Porque que são 40 questões, São não é muito 40 fácil. questões, é um tempo... A pessoa demora aí de 10 a 15 minutos para responder. Mas é um número importante. Atingindo cerca aí de 200 pessoas, vocês conseguem ter uma noção, mais ou menos, do que as pessoas pensam? Dá para tirar dados importantes desse número? Sim, com esse número que nós já temos, né, novamente falando estatisticamente, né,
Aí tem todas as questões de nível de confiança e ramo Certo. amostral, nós conseguimos apurar um número estatisticamente confiável. Certo, até porque se pegarmos os Ibope, por exemplo, Datafolha, quando vão pesquisar para a presidência da República, eles escutam 2.000 pessoas no país todo, né? Se fizermos um comparativo, né? Vamos encontrar que 200 é um número importante. É importante. Caio, para finalizar, pesquisa de qualidade de vida, até quando vamos ter esses números? Porque eu acho que eu gostaria, inclusive, já deixei aqui o convite de receber o Adriano, o Arthur da Ciaja, você, para falarmos a respeito do resultado dessa pesquisa. Já convido você para retornar com eles e assim vamos a bater um papo a respeito da nossa cidade, porque acho que a Associação Comercial e Industrial tem um papel importante nessa questão. Inclusive nessas CNPJs que simplesmente vocês não encontraram mais, e vamos traçar um número correto, né, de empresas que estão com portas abertas. Aí acho que é importante também valorizar. Acho que o poder público tem um papel importante de valorizar e fazer com que haja desenvolvimento e que essas indústrias, essas que estão aí vencendo a crise com portas abertas, CNPJ ok, que elas possam se fortalecer. Porque eu acho que o mais importante é isso, que permaneçam na cidade. E porque isso gera emprego, né? Gira. Acho que a economia vem como um todo. Caio, quando vamos conhecer esses números? Vai ser um prazer vir aqui, né, discutir sobre o resultado das pesquisas, principalmente do qualidade de vida. É uma pesquisa extremamente interessante, né? Igual eu estava te falando, o questionário é o nosso ônus, mas também é o nosso bônus, Sim. né? Então demorou para fazer, para aplicar, mas nós, quando tivermos as informações, vão ser informações bem interessantes. Então acho que no início do segundo semestre agora, né? Lá para agosto, final de agosto, eu creio que nós já conseguimos vir fazer esse bate-papo, discussão sobre os resultados da pesquisa. Então, vai ser, novamente falando, um imenso prazer estar aqui com vocês para a gente debater. Empresário, pré-candidatos, enfim, população, as pessoas que queiram conhecer um pouco mais do Instituto, que tenham interesse, de repente, na realização de alguma pesquisa, elas podem procurar vocês onde fica a sede do IPEJA? Isso, o IPEJA, ele fica dentro da Associação Comercial, tá? Nós funcionamos dentro da Associação Comercial, temos a nossa estrutura lá e pode nos procurar, né? Pode me procurar, ou tanto a Aline, lá dentro da Associação Comercial. E as informações, algumas pesquisas que nós vamos fazendo, elas são divulgadas no site da Ciaja. Nós podemos encontrar essas pesquisas, esses números no site? Pode encontrar. Né, alguns números, por exemplo, da apresentação, do lançamento que nós fizemos, números genéricos, as pesquisas de material de volta às aulas, pesquisas de Páscoa, já estão disponíveis no site, né, www.aciaja.com.br. Tem o link do IPEJA lá dentro, né? Importante isso para os empresários também conhecerem um pouco. Isso, e caso alguém queira ligar também para saber alguma informação, para tirar alguma dúvida, o telefone está disponível lá, é 3202-0315. Correto. Tá? Ok, Caio, obrigada por sua participação. Eu que agradeço mais uma vez o espaço, né? E é muito importante nós termos esse espaço para poder ter esse tipo de discussão e também trazer à tona conhecimento da população, né, o nosso trabalho.